Olá pessoal, Roberto Martins e aqui a gente novamente falando aí sobre esse mundo maravilhoso aí das micro-orquídeas. E isso acaba nos encantando, né? Eu tenho visto aí muitos colegas que a gente acaba conversando, tanto ali no YouTube, no Instagram ou mesmo no grupo no Facebook, no Roberto Martins Micro-Orquídeas, que começam a cultivar micro-orquídeas e o que encanta realmente são os detalhes das flores, as cores, quando a gente começa a observar esse mundo escondido, né? A gente acaba cada vez mais se apaixonando por ele e a gente acaba descobrindo coisas novas, coisas fantásticas, cores e também aí conquistando novos amigos e novas amizades. Bom, o que eu quero falar hoje para vocês é sobre uma planta bem bacana que eu gosto, é o Mediocalcur decorato. Tá? É uma planta que hoje ela já é comum, né? Já é fácil de se encontrar no Brasil para a gente poder ter aí na nossa coleção, mas a questão aí de uns 10 anos atrás era uma planta muito rara e muito cara. Mas como ela se adaptou muito bem ao cultivo no Brasil, então hoje você já consegue aí adquirir a sua planta para a sua coleção aí, o Mediocalcur decoratum aí com um preço, né, com um valor aí relativamente aí baixo, tá ok? Bom, o Mediocalcur é uma planta que a gente chama de não muito comportada, né? Então é uma planta que, olha, essa planta aqui eu peguei ela uma plantinha pequenininha, plantei aqui, ela já tem aí alguns anos, e vocês vejam, no vaso, ela não quer ficar no vaso, ela sai toda para fora, vai caindo, e você tome muito cuidado, não prendam muito essa planta, não coloquem essa planta, tentem fazer com que ela fique no vaso, enterrar a raiz, porque isso a planta acaba sentindo e essa planta em especial ela precisa ficar dessa forma, ela precisa ficar solta, ela é uma planta um pouco rebelde, então ela precisa ficar dessa forma. Se você começar a prender ela muito, as raízes acabam morrendo e a planta acaba definhando e a floração também não acontece, a planta vai ficando fraca e ela vocês acabam perdendo a planta. Então essa planta aqui, normalmente o que eu faço? É um vaso, normalmente eu uso ou vaso de plástico ou vaso de barro, brita no fundo, substrato. Eu utilizo casca de macadâmia, né, picada, com casca de coco e carvão ativado. Esse vaso aqui, como eu já tenho há muitos anos, ele está ainda com chips de pinos, tá? Então chips de pinos misturado com carvão e misturado com brita, tá ok? No fundo e um pouco de esfagno. Então vocês vejam aqui, o que encanta nessa flor? Essa questão das cores. Dá só uma olhada que cor bacana. Então a frente dela é amarela, né, a ponta aí das pétalas das sépalas, e o fundo dela é laranja, né, um laranja bem vivo, né, e ela fica tipo um cálicezinho, né, olha que coisa bacana, a frente dela. E a parte traseira laranja e a frente amarelinha. E é isso, vocês vejam aqui, são várias frentes, né, que ela vai soltando e aqui a cada bulba ali, a cada bulbinho desse que tem, vai saindo uma nova flor, tá ok? Acabei quebrando uma flor quando eu fui mexer aqui para vocês. Então vocês vejam, é uma planta de crescimento aí lento, tá? Não imaginem que é uma planta assim que ela vai rapidamente crescer e se desenvolver na tua casa. Muitas vezes a gente vê numa exposição aquelas touceiras, aquela touceira ali tem 15, às vezes tem 20 anos de cultivo. Essa planta aqui aproximadamente ela deve ter, olha, se eu não falhar muito, aí sem mentir muito, em torno de uns 8 a 10 anos também. Então vocês vejam o tamanho dessa planta. Né? Por quê? Eu peguei um pedacinho desse tamanho, é lógico, se eu tivesse já pego uma planta grande, ela estaria muito maior, mas eu peguei um pedacinho desse tamanho, uma frente, era mais ou menos desse tamanho, e hoje é como que a planta está, né? Então é isso daí, gente. Hoje, falar um pouquinho aí sobre o cultivo,
dessa planta. Ela gosta normalmente de um lugar um pouco mais claro, então uso em um sombrite em torno de 50%. Se ela ficar num lugar muito escuro, a floração não vem e o desenvolvimento dela é mais lento. Então, se você colocar ela num lugar um pouco mais iluminado, então vamos dizer assim, a iluminação que você usaria para suas catleias. Então, é um local onde que ela se adapta muito bem. Cuidado, ela precisa da rega, a umidade ambiente, não prendam as raízes dela, deixe ela se desenvolver bem. O local, um ambiente um pouco mais úmido, como a gente falou, mas, porém, a luminosidade aí em torno dos 50%. A adubação dessa planta, como é que eu uso? Eu uso o micro-orquídea férteis a cada 15 dias e vocês vejam, a planta responde muito bem com a floração e com o crescimento e com o enraizamento, que é aquilo que a gente sempre fala de plantas, de orquídeas, no modo em geral. Primeiro, aprender a cultivar a raiz, depois a gente começa a cultivar a planta. Tá ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e a planta de hoje foi o Mediocalcar decorato. Um grande abraço, até a próxima!